Fala pessoal! Para você que está ligado na programação do nosso futebol, estamos chegando com mais um episódio do Nossa Resenha, o programa de entrevistas aqui do nosso futebol, aquele espaço que a gente tem para conhecer um pouquinho mais dos protagonistas que fazem o nosso futebol, seja dentro ou fora do campo. E hoje a gente tem a honra de receber o goleiro Matheus Albino, destaque do CRB na temporada 2025. Matheus, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Cara, que honra ter você aqui. Boa noite, pessoal. Imagina, eu que agradeço o convite. Tenho certeza que a resenha vai ser boa. É isso, e eu não tô sozinho nessa não. Eu tô com Juliana Lisboa, repórter, apresentadora, comentarista do nosso futebol. Ju, que honra estar contigo nessa, hein? Olá, Álvaro, é um prazer todo meu estar aqui com você e também com o Matheus Albino, que é um cracaço, né? Já mostrou que é um cara que é muita referência, né? E muito decisivo, né? Em relação a jogos de muita importância, né? Não é, olha, e para quem acompanha um pouquinho a carreira dele, sabe que essa não foi a primeira vez que ele brilhou nos pênaltis, não. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho. É isso, a gente vai se aprofundar em vários temas, né, do CRB na temporada 2025, mas eu queria começar, Matheus, com uma definição sua da temporada do CRB até aqui, né? A gente está chegando no meio da temporada e o torcedor já tem alguns motivos para comemorar se olhar para trás nesse ano de 2025, né? Como é que você define a atuação do CRB até aqui? Se fosse colocar em uma palavra, acho que superação seria uma boa palavra para estar se definindo. A gente começou a temporada com um grupo praticamente novo, né? Ficaram poucos remanescentes do ano passado. Então, a gente teve esse trabalho de conectar o grupo novo, né? Tá integrando com as ideias de treinamento. Na época era o Humberto Loser, o técnico, então a gente passou por esse período de adaptação com os novos companheiros de equipe e demorou um pouquinho para encaixar, demorou um pouquinho para a equipe entrar no ritmo da competição, né? A gente sofreu um pouquinho no começo da Lagoano, sim, mas conseguimos encaixar a melhora da equipe durante o campeonato e conseguimos conquistar o título do campeonato alagoano, o tetracampeonato. Fazia bastante tempo que o CRB não conquistava o tetracampeonato e que nenhum time de Alagoas também fazia bastante tempo que não conquistava. Então, foi um título, esse tetracampeonato foi importante para o clube e para a torcida também, para nós, muito importante também, para nós jogadores. Mas, infelizmente, logo em sequência, a gente não conseguiu a classificação para a Copa Nordeste, né? Então, acabou acarretando no troca de comando da equipe, chegando o professor Barroca, e colocou uma cara nova na equipe, chegaram alguns reforços também antes do começo da Série B. Então, mais uma época de readaptação com as novas peças, com o trabalho do Barroca também, e que vem sendo muito bem feito. O trabalho do nosso professor encaixou bem com a equipe, encaixou bem com os atletas que ele tem sob o comando dele. E a gente vem fazendo uma Série B sólida, uma Série B sólida. A gente sabe que o objetivo é o acesso, não é um objetivo fácil, mas a gente vem trabalhando muito e acredito que a equipe tem capacidade para brigar lá em cima, sim. Vou falar logo que tá todo mundo querendo saber, né? Sobre esse baita jogo, né, que vocês conseguiram despachar o Santos na Copa do Brasil. Você brilhou fazendo belíssimas defesas. Queria que você falasse um pouquinho sobre a importância de um jogo desse, né? E como é que funciona a cabeça do goleiro, especialmente nesse momento de pênaltis, né? Ainda mais porque do outro lado era o Santos, mas não era só o Santos, era o Santos de Neymar, com o Neymar, ou seja, a pressão não faltou ali, né? Sem dúvida. Primeiro, comentar um pouquinho da importância de um jogo como esse, né? A gente sabe que essas partidas de Copa do Brasil, elas acabam trazendo não só muita visibilidade para o clube, mas também muito recurso financeiro, né? E uma coisa que eu acho muito importante, a gente tem aquela famosa premiação, o famoso bicho, né, dos atletas, mas para mim o mais importante é que não é só para os atletas essa premiação, ela acaba ajudando bastante gente dentro do clube, o pessoal lá, o pessoal da cozinha, o pessoal da limpeza, o pessoal do campo, e, e essa premiação acaba chegando para eles e ajuda, a gente sabe que ajuda bastante. Então, além de ser uma pressão às vezes um pouquinho maior, dentro da responsabilidade de às vezes poder levar um recurso a mais para esse pessoal, mas quando a gente consegue levar esse recurso a mais para essa galera que trabalha tanto, que nos ajuda tanto lá no dia a dia, então é um momento muito especial também. Então, eu gostaria de estar deixando
Esse agradecimento a todo o pessoal lá que trabalha para nós lá, para nós não, trabalha conosco lá dentro do clube, nos ajuda tanto. Então foi importante por conta disso também. E a gente sabe também que ajuda nos cofres do clube, né, durante a temporada, isso é muito importante, né? E sobre a partida em si, né, o Santos indo com o elenco recheado, Neymar, enfim, dificuldade a gente sabia que ia ter, com certeza, na partida, né? Não só por conta do Neymar, mas por conta também da qualidade do elenco do Santos. Mas a gente provou que a gente tinha capacidade de avançar lá no primeiro jogo. A gente fez um grande jogo lá na Vila Belmiro. Infelizmente a gente acabou perdendo um pênalti, mas tivemos grandes chances de ter saído lá com a vitória. Tanto que no primeiro jogo lá, quem foi o destaque da partida foi o Brasão, o goleiro do Santos. Então a gente tinha capacidade de avançar, mas sabia da dificuldade também. Então acho que a equipe fez um grande jogo no jogo da volta, conseguindo manter o 0-0 ali no placar, com chances até de sair ganhando a partida sem ir para os pênaltis, mas acabou acontecendo, né? E ali para nós goleiros acaba sendo um momento decisivo, porque é um momento especial para o goleiro, porque ele pode se tornar um herói da partida, pode decidir a decisão por os pênaltis pelas nossas mãos. Então, poder defender a penalidade decisiva ali e concretizar o avanço de fase para a nossa equipe, um momento muito especial. O estádio estava lotado, a torcida fez uma festa linda para nós, então, um momento muito especial, com certeza. E debaixo de chuva, né? Choveu bastante em Maceió, né? No Nordeste inteiro, né? Eu sou de Salvador, aqui também choveu pra caramba nesses últimos dias, essas últimas semanas, né? E mesmo assim o pessoal compareceu. Tava chovendo bem, e não só no dia do jogo, alguns dias antes do jogo já estava chovendo aqui, e a previsão era chuva. Mas o pessoal tava firme conosco ali, então fizeram a festa debaixo de chuva mesmo, caindo no pé da água. Mas acabou que a festa foi bonita, mesmo com a chuva. Na verdade, acho que a chuva até deu um charme a mais. É, a festa foi boa. Ô, Matheus, e até em cima disso, dessa disputa de pênaltis, né? Todo mundo tava olhando para ela, até pela presença do Neymar também, pela presença do Santos, o CRB, duas camisas pesadas. Como é que foi a tua atuação naqueles minutos que antecederam essa cobrança de pênaltis, assim? Como é que você se prepara? Você tem algum ritual? Alguém vem e te passa onde os caras que estão do outro lado costumam bater os pênaltis? Como é que funciona isso para você? Bom, a gente sempre faz um estudo prévio, né, das penalidades. Sabendo que tinha essa chance do jogo dos pênaltis, a gente, durante a semana, o pessoal lá da análise de desempenho do clube acaba passando os batedores, os vídeos, né, qual lado que o pessoal costuma bater. Lógico que não é uma ciência exata, digamos assim, até porque tem batedores que utilizam os dois lados. O Tiquinho é um deles, né? A gente tinha vídeo dele batendo cruzado, batendo no meio, batendo na chapada. Eu acabo saindo no cruzado e ele chapa a bola. Então, mas ajuda bastante, ajuda bastante. O Guilherme era um cara que tinha uma tendência a bater cruzado também, o próprio Zé Ivaldo. Então, esse estudo é feito pelo pessoal da análise, que acaba passando para os goleiros e ajuda muito. E ali, na hora que a gente, em minutos antes da decisão, é concentração total. Eu tenho alguns rituais ali para focar, de relaxamento, até para diminuir um pouco a ansiedade. Isso eu acho importante, acabar concentrando totalmente na decisão para os pênaltis e no que eu também treinei e trabalhei durante a semana, para isso ficar claro na mente e poder performar da melhor maneira possível. E tem momentos que eu acabo soltando o ar, assim, relaxando um pouco os ombros, realmente para tirar a ansiedade e ficar somente a concentração e o foco. E você tenta desconcentrar o adversário ou você foca mais em você mesmo? Algumas vezes sim, né? No último pênalti da série de 5, era, se ele errasse ali, acabava, né? Se eu não me engano, era o lateral direito, acho. Ele ia bater, e eu cheguei pertinho da bola ali, a hora que ele estava chegando para bater, eu olhei para o juiz e falei alto, né, para ele escutar. Se ele perder, acaba, né? Se eu pegar, acaba. Daí o juiz falou sim, sim. Eu olhei para ele e falei, então tá bom, para ver se jogava uma responsabilidade a mais. Mas ele foi muito bem, acabou virando o pé na chapada. Ele era um dos caras que eu tinha visto que batia, se não me engano, acho que tinha 3 pênaltis dele lá, ele tinha batido todo cruzado.
E ele acabou posicionando uma batida cruzada, só que ele acabou virando o pênalti no momento e foi muito bem, acabou acertando um belo chute ali, fazendo gol. Mas acontece, acaba desconcentrando o adversário, às vezes o adversário também tenta, de alguma maneira, desconcentrar o goleiro. É um jogo mental ali que acontece e faz parte também. Boa. Eu adoro que você tenta desconcentrar o adversário, mas com muita elegância também, né? Não é partindo para ofensa, né? Mas assim, com muita elegância. Matheus, uma coisa que me chamou muita atenção, né? Eu aqui do Nordeste, então acompanho muito também o futebol nordestino, né? Principalmente a Copa do Nordeste também. E já no ano passado, na semifinal contra o Bahia, em plena Fonte Nova, lotada, o Bahia sendo o favorito a avançar, vocês também conseguiram mandar para os pênaltis. Aí eu destaco você na partida inteira, que foi uma blitz do Bahia em cima do CRB. Você teve que trabalhar bastante durante o jogo e também brilhou nas cobranças de pênaltis. Então, você acha que já tem até uma pressão aí para que você consiga performar quando a decisão vai para os pênaltis? Pode-se dizer que sim, pode-se dizer que sim. Até porque na partida antes do Bahia também, a gente acabou passando nos pênaltis do Botafogo da Paraíba. A gente foi as penalidades em casa, empatamos em 0-0, acabei pegando 2 penalidades e decidindo também nos pênaltis. Então, já são 3 disputas aí que eu consigo ajudar a equipe a passar. Então, pode dizer que talvez, caso aconteça uma próxima decisão para o pênaltis, tenha uma pressão para garantir também uma passada de fase, ou algo do tipo assim. E esse jogo contra o Bahia foi um jogo muito especial também, como você falou, lá na Fonte Nova lotada, uma pressão do Bahia o jogo inteiro, a gente conseguindo segurar essa pressão, o time inteiro correndo muito e conseguir levar a decisão para os pênaltis, né? Também tem que enaltecer o pessoal da equipe que bateram muito bem as penalidades, né? O goleiro acaba pegando alguma penalidade decisiva, mas se o pessoal do nosso time também não for lá e bater bem, acaba que a gente não consegue passar. Então, enaltecer também meus companheiros de equipe e conseguir pegar a penalidade decisiva e conseguir passar o CRB para a final também. Então, um momento muito especial e um jogo muito bacana também. Aí a gente tem as imagens, né, algumas imagens do que o Matheus estava falando, né, algumas disputas de pênalti. Matheus, você falou disso um pouquinho na sua primeira resposta. Eu queria voltar um pouco no campeonato alagoano, né, no tetracampeonato importante do CRB, e da maneira como foi, né, vocês conquistando o título com uma virada histórica para cima de um rival nos últimos minutos. Queria que você falasse um pouquinho do contexto de tudo isso, de como foi importante para o torcedor do CRB conquistar esse tetracampeonato. Bom, no começo do ano, né, como eu falei, a equipe demorou um pouquinho para encaixar. Começou o campeonato alagoano um pouquinho trancos e barrancos, né, e nós classificamos na última rodada. Então, a gente sabia que tinha uma pressão assim para esse tetracampeonato, não só da parte externa, mas da gente mesmo. A gente queria trazer esse tetra para o CRB e para a torcida também. Então, conseguimos avançar, pegamos uma semifinal contra um penedense que estava embalado no campeonato, se não me engano, eles acabaram passando em primeiro. Então, era uma equipe que vinha muito bem no campeonato, bem treinada. Conseguimos ganhar o jogo em casa de 2-0 e lá em Penedo conseguimos passar de fase, ganhando de 3-1. E esse resultado acabou nos concedendo é, a chance de decidir a final em casa, porque o Asa acabou eliminando o CSA. Então, acho que a gente ficou com a pontuação um ponto acima, ou não lembro se foi a mesma pontuação, e a gente estava melhor para o saldo de gol. Então, a gente conseguiu decidir essa final em casa. A gente teve um primeiro jogo lá contra o Asa muito difícil, conseguimos empatar a partida, e viemos para o jogo decisivo aqui, acabamos saindo perdendo no lance de cabeça do Viçosa, mas a equipe, como eu falei, é uma equipe de superação, nossa equipe é uma equipe de resiliência. A gente manteve a pressão, lógico, a torcida ajudando muito, mantendo a pressão até o final. E uma virada histórica, quando saiu o segundo gol, foi do Meritão lá de cabeça, que era o gol da virada, eu não sabia nem fazer. Saí correndo, e eles na torcida, subi na placa, e eles colocaram aqueles fogos de comemoração. Na hora que eu subi na placa, subiu um fogo, quase queimei meu rosto. Então, uma partida histórica, assim, também, uma virada histórica nos últimos minutos ali. Como eu falei, um momento muito especial, essa conquista desse tetra. E a partida foi especial também. E foi uma partida de haja coração.
Boa, Ju. Matheus, você fala muito sobre esses momentos, né, que você está vivendo com o CRB e, sem dúvida, né, você chegou, não tem nem tanto tempo assim, né, você chegou em 2024, né, então já tem aí Isso. um histórico já de bastantes conquistas, né, de momentos muito memoráveis, né, e antes disso você até teve uma passagem pelo Botafogo, né, de Ribeirão Preto, mas Perfeito. principalmente no sul, né, do país, né, e de onde você é, né? Eu queria saber um pouquinho da sua adaptação em Maceió, como é que foi, porque eu imagino que muito por conta da cultura, que é bastante diferente, o clima também. O que foi mais diferente para você nessa adaptação? A adaptação aqui, estava morando em Ribeirão Preto em 2023, né? E acabei vindo aqui para Maceió, mas a adaptação foi bem tranquila. A cidade aqui não tem nem o que falar. A cidade é linda, a estrutura da cidade é muito boa. A gente tem tudo aqui, bem tranquilo para morar. E foi recebido muito bem. O calor do pessoal aqui, quando eu cheguei aqui em Maceió, foi muito especial. O pessoal recebeu a gente de braços abertos. Então, então isso foi muito bacana. A questão do clima acaba mudando, isso com certeza, né? A gente é lá do sul, acaba acostumado com frio, né? E quando a gente vem para cá, o calor aqui é diferente. A gente brinca aqui que parece que tem dois sóis aqui, né? Mas uma coisa boa do clima aqui é que não tem muita variação de temperatura. Acaba mantendo aquela média de temperatura ali sempre parecida. Como eu tenho uma filha de 2 anos e meio, e ela quase não fica doente aqui. Tá sempre a mesma temperatura lá no sul. Às vezes, quando a gente vai para Curitiba passar férias ou ficar um tempo lá, você acorda de manhã, tá 5, 6 graus, na hora do almoço acaba subindo lá perto dos 20, 20 e pouquinho, de noite já baixa de novo. Aí a coitadinha acaba ficando gripada. E aqui eu brinco que é bom por causa disso também, então acaba me ajudando bastante. Eu tenho rinite alérgica, Boa. então eu sei perfeitamente o que você está falando. Eu queria só emendar também uma pergunta, porque assim, já deu para conhecer as praias bacanas aí de Alagoas, né? Porque em Maceió tem umas maravilhosas, né? Tem a Pajuçara, tem também pertinho, né? Que é a Praia do Francês, Maragogi. Já Uhum. deu para conhecer esses lugares maravilhosos. Bom, eu tive algum tempinho de folga, assim, quando eu tenho, eu gosto de aproveitar viajar com minha esposa. A gente conseguiu ir para Maragogi ano passado, numa folga que a gente teve. Acho que foi após o Alagoano, não lembro direito, mas uma folga que a gente teve, a gente foi para lá. O francês aqui é muito bonito, tem a Barra de São Miguel ali também, que é maravilhoso. Todas as praias aqui são muito lindas. É um privilégio, assim, estar morando aqui. Porque para ir para o CT, a gente pega a estrada, vai vendo esse mar maravilhoso, entra ali um pouquinho, ali na Barra de São Miguel, ali tem os rios ali para dentro, tudo muito lindo, sabe? E minha esposa, assim, ela aproveita bastante. Sempre que a gente viaja aqui, quando tem um tempinho, ela pega a nossa filha, vai aproveita a maré baixa aqui no Farol, na Ponta Verde, passeia bastante. Então, para elas, assim, é muito bom. A gente acaba viajando bastante, né? E quando está em casa, assim, sempre em concentração. Mas quando tem uma folga ou outra, assim, é sempre muito bacana estar conhecendo a região aqui por perto. Ô, Matheus, ainda sobre essa questão do dia a dia no clube, né? Eu tava dando uma olhada no elenco do CRB, tem muitos jogadores jovens. Você não é o mais velho, mas você tá no grupo ali dos jogadores mais experientes, tal. Como é que é a tua relação com a molecada? Você já tá assim passando muitas dicas, passando experiência para os mais jovens? Como é que é a tua relação com eles assim? Ó, pergunta seguinte: já virou tiozão? Brincadeira. Olha, tô quase, viu? Traduzindo. Porque eu tô com 30, né? Eu sou nascido de 95. Então, o mais velho do nosso elenco é o Matheus Ribeiro. Eu até brinco com ele. Ele é nascido em 93, né? Quando a gente tá em alguma refeição, alguma concentração, eu chego para ele e brinco: "Ô, Ribeiro, você sabe que você é o mais velho daqui, né?" Daí ele dá a risada e fala: "Mas você não tá longe, viu?" Eu falo: "Não, não, não. Tu que é o mais velho, não vem jogar essa aqui para mim." Então, mas minha relação com a garotada assim é muito boa, até porque também já tive meus 17, 18 anos chegando no profissional e o pessoal que estava lá sempre me ajudou bastante. Então, eu sei que essa questão é muito importante. Então, eu sempre me dou muito bem com a rapaziada, com a garotada, a gente brinca bastante. Sempre que acontece alguma coisa assim no treino que eu
posso ajudar, vou lá e ajudo, acabo comentando alguma coisa que eu acho importante, ou alguém vem ter uma dúvida, que seja até extra-campo. Converso bastante com o Pablo, que é o nosso quarto goleiro aqui, ele também está subindo agora. Ele pergunta às vezes pô, como é que é trazer a namorada para morar junto, né? Porque ele está namorando agora e ela mora longe, enfim. Até questões pessoais, assim. Pô, Então, legal. são experiências que a gente acaba passando, né? Então, e que são questões importantes também. Então, é legal estar compartilhando essa experiência com a garotada, porque na minha vez também tive bastante ajuda. Dá pra ver que você é uma referência muito grande, né? Acaba sendo uma referência muito grande para os rapazes, né? Os garotos, mas também para outros colegas de elenco. Aí eu queria saber de você, Matheus, quem são suas referências, né? Em quem você se inspira? Pode falar, minha família, meu pai, minha mãe, ok, mas em termos de profissão, né? Quem são os jogadores, os atletas? Não precisa nem ser goleiro exatamente, mas esses caras que fizeram Uhum. você pensar assim, pô, eu quero ser jogador de futebol, eu quero ser que nem eles. Bom, quando eu comecei a jogar bola, na verdade um pouco depois, perdão, de eu ter já começado a jogar futebol, foi na época que eu já entendi um pouco mais do jogo, já entendi um pouco mais da função, assim, de que cada um fazia dentro de campo, e acompanhava um pouco mais sério o futebol. Foi na época do Júlio César, né, o goleiro que era da seleção brasileira, do Flamengo. Eu acompanhei muito ele na época da Inter de Milão. Para mim, ele era o sensacional, assim, ele foi um cara fora de série. E é um goleiro que eu acompanhei demais nessa época. Então, assistia vídeo dele, assistia vídeo das defesas dele. Quando tinha jogo da Inter, dava um jeito de assistir. Ele participou foi campeão da Champions League pela Inter de Milão. Não lembro exatamente o ano, acho que foi 2009. Acho que foi isso aí. Então, era um cara que eu acompanhava bastante, assim, que eu admiro ele muito como goleiro, como pessoa também. Então, um cara que eu acompanhava bastante na época também, o Iker Casillas, né? Todo mundo conhece lá do Real Madrid. Então, o Casillas, na verdade, já era um outro cara que eu acompanhava, até porque eu não sou um goleiro muito alto, né? E o Casillas, se não me engano, também ele tem 1,84, não é considerado um goleiro alto. Então, eu acompanhava bastante ele, tentava olhar as características dele que faziam ele diferente, assim, por conta da altura. Então, ele era um goleiro muito explosivo, ele era um cara muito rápido e ele estava sempre muito bem posicionado no gol. Então eu procurava olhar esses aspectos profissionais assim também do que fazia ele ser um grande goleiro e tentar passar também para dentro de campo, né? Tentar fazer o que ele fazia de bom também, olhar eles como exemplo. Um pouco antes, na verdade, quando eu comecei a jogar futebol, aí quando eu era criança, acompanhava o Rogério Ceni, o São Marcos, né, do Palmeiras, e quando eu comecei a assistir futebol, eu olhava essas lendas aí do futebol, e quando eu estava assistindo um jogo, por exemplo, o São Paulo ou o Palmeiras estavam ganhando de 1-0, enfim, acontecia uma defesa e o narrador falava: Rogério Ceni, São Marcos, salvou o Palmeiras, salvou o São Paulo. Isso para mim era o auge do futebol, cara. Para mim eu olhava aquilo ali como o auge, assim. Eu queria fazer aquilo ali também. Eu olhava eles como heróis, assim, eu olhava aquilo na TV e falava: cara, eu quero conseguir fazer isso também, poder ajudar a equipe, assim, dessa maneira. Então, foi uma coisa que, quando eu era criança, eu admirava muito. E até hoje admiro também, né, como parte da profissão. Ô, Matheus, e me corrija se eu estiver errado, mas você é canhoto, né? Sim, canhoto Bom, com o o pé pessoal e diz que destro com a mão. canhoto. Boa, o pessoal diz que canhoto costuma ser habilidoso. Você sempre quis ser goleiro ou você é daqueles caras que tentaram começar no ataque, aí o pessoal foi recuando, aí virou meia, virou volante, zagueiro e foi parar no gol? Ah. Então, a história até é um pouco engraçada, porque eu sempre tive vontade de ser goleiro, quando eu comecei na época de escolinha, né, quando criança. Mas como era aquela garotada, enfim, já tinham os goleiros lá da equipe já definida, enfim. E tava indo brincar, jogar bola e jogava na linha ali, não tinha muita posição e acabava brincando ali. Eu lembro um dia que acabou o treininho lá, o treinador chegou pro meu pai e falou: pô, seu Adalberto, teu filho não é bom não, hein? E, e eu lembro que no próximo treino, fui lá brincar normal com a escolinha, né? Aquela coisa de bem criança mesmo. Mas no próximo treino, um dos goleirinhos tinha faltado. Daí o treinador perguntou: quem quer ir no gol, né? Daí, pô, eu já tinha aquela vontade de ir no gol, porque eu sempre, quando criança, eu era criança assim, gostava de subir em árvore, ficava me jogando no chão, subir em muro.
gostava, assim, né, dessas brincadeiras e eu sempre tinha vontade de ir no gol. Quando ele falou, quem quer ir no gol? Eu já na hora, né? Falei, eu quero, sou eu. Daí ele falou, então vai lá, pode ir. Fui no gol, acabou o treino, cara, fiz um treininho bom, assim, no gol. Nem sabia o que tava fazendo, mas eu sei que eu tava fazendo as defesas. Daí acabou o treino, esse mesmo treinador chegou ao meu pai e falou, pô, seu Adalberto, pode preparar as coisas pro Matheus aí, que próximo treino eu já quero ele na equipe de competição, como goleiro. Então, no primeiro treino ali já consegui essa oportunidade. Então, dá para se dizer que desde o começo eu fui goleiro, sim. Só uma curiosidade aqui, Ju. Você deve acompanhar muito futebol também, deve analisar goleiros também. Para você, quem são os três melhores goleiros brasileiros em atividade, Matheus? Em atividade, Alisson, Alisson Becker, né? Conquistou a Premier League com o Liverpool esse ano. Depois o Ederson. E eu gosto muito do Lucas Perry. Tá jogando no futebol francês. Tá sendo destaque lá. Tá jogando pelo Olympique, acho. Tem que dar uma olhadinha. Mas ele estava no São Paulo, né? Ele fez um. E o Lucas também, ele fez um brasileiro muito bom pelo Botafogo, né? No ano retrasado. Então é um cara que eu acompanho bem e eu acho que eu gosto muito do estilo dele. É um cara que eu gosto bastante. Está se destacando lá na Europa, é um baita goleiro. Então acho que esses três, Alisson Becker, o Ederson e o Lucas Perry. Boa, Ju. Bons nomes, tá? Bons nomes. É, Você falou sobre o pequeno Matheus sonhando, né, em se tornar esse cara que faria diferença nos clubes, né, e como você gostaria, né, de pensar assim, um dia eu gostaria que um narrador gritasse meu nome assim, Matheus Albino tá aí fazendo a diferença. Cara, isso aqui já aconteceu, tá? Caso você não saiba, isso já aconteceu algumas vezes. Então eu queria saber assim, o que você falaria para o pequeno Matheus que sonhava que isso acontecesse, né? O que você diria para ele hoje? E se essa já assim já acaba sendo uma sensação sua de dever cumprido, de um sonho realizado? Sem dúvida. Na verdade, essa é muito boa pergunta. Acaba até emocionando a gente pensar nesse aspecto, né, do sonho, de da gente sonhar como criança e onde a gente gostaria de chegar, né? Então, que se eu encontrasse o pequeno Matheus hoje, acho que eu falaria para ele continuar sonhando que é possível conquistar os sonhos, né? E trabalhar muito que a gente consegue chegar lá. Então, eu sempre, pô, até me emocionei aqui falando porque, como você falou, pude ter momentos já na minha carreira desse Matheus salvou o CRB, né, o CRB estava ganhando o jogo, o Matheus Albino fez uma defesa salvadora, o herói da partida, então, graças a Deus, e graças a um trabalho bem feito também, já consegui ter esses momentos, então, acabar olhando para trás e perceber que esses momentos fizeram aquele menino feliz, aquele menino ainda está aqui dentro, então, fizeram aquele menino feliz, sem dúvida. Você emocionou daí, eu me emocionei Ô, daqui Matheus. também, tá? Não, assim, até não vou sair desse tema agora. O que você tem de meta, cara? O que você tem de objetivo ainda pra tua carreira? Você é um goleiro relativamente jovem, né? A gente brincou com a questão da idade agora há pouco, mas pra goleiro a longevidade é maior no futebol, assim. Você ainda tem muita lenha pra queimar. O que você colocou de objetivo pra você ainda na carreira, Matheus? Com certeza, né? O goleiro ele tem uma longevidade maior, né? E ele acaba às vezes se destacando um pouco mais tarde. É, Tenho sonhos, tenho os objetivos ainda na minha carreira. Um dos objetivos é estar jogando a Série A do Brasileiro. Venho trabalhando muito para isso, né? E uma coisa que às vezes o pessoal acaba me perguntando assim, como meio de temporada, aqui no CRB mesmo, tem uma resposta que eu dei, falei, por que não a gente não jogar juntos a Série A, né? Irmos juntos para a Série A, a gente conquistar esse objetivo do acesso juntos e jogar junto essa Série A. Então, ia ser com certeza muito especial, né? Esse é um sonho que a gente tem, que é um sonho possível, alcançável, né? Digamos assim, com relação ao trabalho, né? Mas um dos sonhos também que eu tenho, e é um campeonato que eu acompanho muito, que eu gosto muito do campeonato, é a Premier League, né? A gente sabe que é um dos melhores campeonatos do mundo. Esse é digamos assim, que é um sonho mais distante, digamos assim, né? Lógico que
sonho é sonho, a gente tem que sonhar e quem sabe um dia a gente alcança, né? Então, e um sonho pessoal que eu tenho é prover para minha família e poder cuidar deles através do futebol. E graças a Deus, também ao trabalho, venho conseguindo fazer isso. Estou com a esposa ali, tá aqui do meu lado. A esposa grávida, tá de 5 meses, mais uma menina tá vindo aí, e a outra pequena tá lá dormindo já, a Ana Júlia. Então, prover para eles assim é um sonho que graças a Deus eu venho conseguindo. Matheus, resgatando o mês de maior tensão do CRB na temporada, que foi ali a eliminação na Copa do Nordeste, né, e que acabou culminando na troca de treinador, a saída do Humberto Louser e a chegada do Eduardo Barroca. Como é que foi esse momento para vocês? Bom, como eu falei, a gente fez um começo de ano um pouco não, conturbado, né? A gente demorou um pouquinho para encaixar, não só na Alagoano, mas infelizmente também na Copa do Nordeste, porque acabou acarretando nessa eliminação precoce da nossa equipe e a troca de treinador. Então foi um momento difícil, porque a gente tinha muita esperança na Copa do Nordeste, até por ter chegado na final do ano passado. Como eu falei, o elenco ele tinha qualidade, era qualificado, mas acabou que demorou um pouquinho para encaixar. E como a Copa do Nordeste já começa cedo durante o ano, a gente não tinha esse tempo. Então isso culminou ali nos resultados negativos que a gente não esperava e nessa eliminação. Então foi um momento difícil, demorou um pouquinho para a ficha cair, digamos assim, dessa eliminação e fica engasgado até hoje, né? Então transformar esse descontentamento em gasolina para trabalhar mais. Acho que esse é o pensamento. E acabou acarretando na troca de treinador ali também. Sempre é um momento assim muito muito delicado assim para os atletas, né? Também para o clube. Então, mas ali na hora era entender o momento. Barroca chegando, abraçar o máximo possível do trabalho dele, do que ele teria passado para a gente na época, para poder virar a chave e poder melhorar. Então, acho que a gente conseguiu fazer isso também naquele período. Foi importante. E o futebol também tem esses momentos de oscilação para baixo, né, como esse, mas também para cima, né? E como foi agora, né, na Copa do Brasil, vocês conseguirem essa classificação. Mas é importante se pensar o futebol, ainda mais o futebol brasileiro, em que você tem muitas competições, o calendário extremamente desafiador, em manter alguma regularidade para não deixar esses picos, né, para cima e para baixo, interferirem nesse caminhar, né, que é bastante longo, exige que tenha uma constância, né? Como é que é para vocês não se deixarem abater, claro, né, com a fase ruim, mas não deixar a fase muito boa virar uma euforia que acabe tirando vocês dos trilhos, né, em outras competições? Perfeito, perfeito. A gente sabe que o calendário brasileiro ele tem essa correria, né? Mas uma coisa que eu gosto de falar, se a gente está jogando bastante jogo, está jogando Copa do Brasil, né? Copa do Nordeste, felizmente a gente não está mais, no passado estava, aí brasileiro, tudo em sequência, porque a gente está nessas competições e o clube é um clube grande que também participa dessas competições, né? Então isso é muito bom, isso é muito bom. Né? Sobre manter a regularidade, uma coisa também que eu gosto de pensar, quando a gente ganha, nós não somos os melhores, né? Mas quando a gente perde, a gente também não é o pior, né? Então, é um pensamento para manter essa regularidade. Trabalhar em todos os momentos é uma coisa que eu também tenho como praticamente um lema, assim, e procurar melhorar sempre. Então, acho que passa muito por regularidade isso. Nos momentos bons, continuar trabalhando e nos momentos ruins também, né? Porque ambos os momentos passam. Momentos bons eles vão passar e momentos ruins eles vão passar. O importante é estar sempre trabalhando e sempre buscar melhorar. E isso resulta numa regularidade, que dentro da temporada é o essencial, é importante ainda mais numa Série B, que é um campeonato muito longo e que exige bastante do grupo e do elenco. Então, são pontos importantes para a sequência. Matheus, e essa mudança, né, a saída do Humberto Louser e a chegada do Barroca, taticamente, o que mudou no time do CRB? Como é que foi essa mudança para vocês? Bom, acaba mudando. Sempre a gente sabe que cada treinador tem a sua filosofia, sua metodologia de treinamento e até taticamente, né? O Humberto ele é um cara que gosta assim de jogo apoiado, de triangulações.
E o Barroca ele tem uma característica parecida com relação a isso também. Ele gosta de um jogo apoiado, de troca de passes, triangulações, de terceiro homem. Realmente o aspecto que mudou foi no aspecto defensivo. O Barroca é um cara um treinador que gosta muito de uma defesa bem compacta, linhas perfeitamente ajustadas, linhas às vezes um pouco altas assim para inibir esse passe entre linhas mesmo do adversário, né? Um sistema ali de 4-5-1 de marcação, dependendo do adversário, um 5-4-1, né? Então, a mudança mesmo na questão defensiva e até um pouquinho na saída ali do jogo apoiado. Ele gosta também do jogo apoiado também, mas tendo um jogo um pouco mais direto, digamos assim. Então, essas mudanças táticas que ocorreram assim na troca de treinador, mas acho que a equipe ela se portou muito bem e soube se adaptar muito bem a essa mudança, né? A gente teve uma semana de treinamento da saída do Humberto até a estreia do Brasileiro, então nessa semana a gente trabalhou bastante essas questões e conseguiu colocar muito bem dentro de campo. Lógico que a gente vem numa crescente ainda e dia após dia a gente vem solidificando esse trabalho cada vez mais. Então, essas mudanças que ocorreram, acho que foram positivas assim, encaixou no elenco, encaixou nos jogadores, nas características dos jogadores que a gente tem no nosso elenco também. Ju. Ô, Matheus, mas aí eu fico me questionando, né? Porque quando você fala um pouco dessas mudanças táticas, né? E fala muito da questão da defesa, como é que isso também respinga no seu lado enquanto goleiro, né? Porque o goleiro também faz parte, né, desse esquema, embora não seja um jogador de linha, mas como é que isso afeta o seu posicionamento ou então a sua forma de ter uma leitura de jogo? Por exemplo, a bola, vocês estão numa transição defensiva, a bola está vindo em velocidade, você está vendo a sua linha se comportar de uma maneira XYZ. Como é que isso afeta o seu posicionamento e a sua leitura de jogo? Afeta bastante, né? Porque a gente faz parte ali da defesa e o goleiro ele ajuda muito a linha defensiva com comunicação. A gente está vendo o jogo de frente, a gente tem uma visão privilegiada com relação a alguns aspectos da partida. O aspecto de uma transição defensiva, com certeza a gente tem. Então, acabar orientando a linha taticamente como a gente vem trabalhando é importante. Como eu falei, o Barroca é um treinador que gosta às vezes de trabalhar com uma linha um pouco mais alta, dependendo do adversário. Isso também acaba afetando um pouco a nossa posição. A gente tem que ficar num posicionamento um pouco mais atento para uma bola infiltrada nas costas da defesa para a gente estar podendo fazer essa interceptação desse lançamento, caso o lançamento seja um pouco mais longo, né? Então a gente tem que estar nesse posicionamento, atento à altura da linha, comandando também a linha, se precisa estar um pouco mais para fora, um pouco mais baixa. Se essa linha às vezes acaba estando um pouco desdentada, digamos assim, também a gente tem que acabar corrigindo para que não aconteça esses espaços de infiltração, né, da equipe adversária. Então acaba mudando assim bastante assim o aspecto nosso também de comunicação com a defesa e de posicionamento também, né? Então posso dizer que ali o goleiro seja uma peça ali fundamental também para o andamento, para um bom andamento da defesa. Ô, Matheus, tem uma pergunta agora especial para você, mas não é uma pergunta minha, não é uma pergunta da Ju, é uma pergunta do Dairone Lima, do canal Fala Regatiano, e tem uma pergunta Grande. muito legal para você. Fala, Dairone! Fala, Matheus Albino, paredão. Primeiro eu quero agradecer, cara. Você não sabe o quanto você me faz feliz. Matheus Albino, eu te amo, Matheus Albino. Eu levantei nas minhas lives, junto ao torcedor do CRB, o porquê Matheus Albino, o melhor goleiro em atividade no futebol brasileiro, ainda não foi convocado para a seleção. Então a minha pergunta é para você, Albino. Você acha que o futebol que você está jogando, pegando muito, você merecia ser visto com bons olhos pela seleção brasileira? E eu não estou brincando não, tá? Eu não estou brincando. Matheus Albino é, sem dúvida, o melhor goleiro do Nordeste, está entre os 3 melhores do Brasil. Aquele abraço. E aí, Matheus? Que é isso, Dairone. Primeiramente, obrigado. Obrigado pela mensagem, pelas palavras aí, pô. O Dairone acaba acompanhando a volta e meia no Instagram lá. Obrigado, Dairone. Pô, grande abraço para você, obrigado pelas palavras. Quem sabe um dia, né, a gente tá trabalhando para isso, tem um sonho também, né, quem sabe poder representar a seleção brasileira, né, e
Então a gente continua trabalhando. Quem sabe um dia a gente chega lá, né? Vai ser um sonho com certeza, né? Ancelotti, fica de olho, hein? Ô, Matheus, e só pra Fica gente de finalizar olho. aqui, pra escolher um ritmo só, vamos lá. Funk, axé ou rock? Ah, com certeza. Você já sabe, né? Já sabe. Famoso rock na veia. Dá Sem briga no dúvida, sem vestiário isso dúvida. aí ou não? Ah, às vezes dá, né? Às vezes dá, porque o pessoal ele acaba comandando a música lá, né? Sempre tem aquelas músicas preferidas da galera, aqueles ritmos preferidos da galera. Quando eu vou brincar, eu brinco com o pessoal, agora é minha vez, hein, rapaziada? Agora é minha vez. Daí a galera brinca comigo, não, 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 vem botar música aqui não, vem botar. A gente não gosta, não gosta. Mas volta e meia eu acabo pegando o Boa. Bluetooth da caixinha, colocando uns rockzão lá, uns Bastante rock. Metallica, coloco um Black Label Society no vestiário. Muito bom gosto, hein? Pra Vai de galera Mas, se ó, te saideira, falar divertir Ju? que também. nessa época. Não, só pra dizer aqui que nessa época do ano, vai chegando maio, junho, até iniciozinho de julho, aqui no Nordeste, meu amigo, é forró. Acabou. Não tem outra. Então, vai ter que dar uma pausazinha no rock, porque nesse momento agora eu acho que é de lei você em Maceió, né, na Alagoas, você curtir um pouquinho de forró, que é um dos ritmos mais gostosos, eu acho, do Brasil inteiro. Então, aproveita, eu sei que você já conhece, né? Já tá no seu segundo ano aí de Não, com CLT. certeza, Mas com certeza. já tem uma banda assim de forró, alguma coisa, um shotzinho, prefere um shot, um baião, já conhece o suficiente? Não, te falar a verdade, não conheço, né? Mas eu escuto, assim, o pessoal gosta bastante aqui também. E minha filha adora dançar. Sempre que a gente sai assim pra jantar, acaba tendo um forrozinho no restaurante, cara, ela levanta e sai dançando assim. E a gente aproveita também, dança com a minha esposa, então, pô, é bacana também. Eu gosto também, gosto também. Mas te falar que eu não conheço. Pronto, fica aí de dever de casa. É isso. Boa, boa. Matheus, com esse papo bom, cara, a gente ficaria aqui 2, 3, 4 horas, mas a gente precisa encerrar. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Foi simplesmente excepcional, cara. Valeu demais. Pô, eu que agradeço o convite. Pô, prazer estar conversando com vocês. Realmente, se deixar aqui, eu fico falando um tempinho, viu? Vai embora. Da próxima vez a gente combina, ver se eu consigo trazer a guitarra para dar uma palhinha. Opa! Só que a gente Boa, já aceita, hein? fica marcado para a próxima então. Obrigado, Ju. Álvaro, prazer estar contigo. Matheus, que papo gostoso, viu? Olha, de fato, viu? Da próxima vez é você com a sua guitarra aqui, eu aqui com um triângulozinho pra gente ouvir um shotzinho, um baião. E não sei o que o Álvaro gosta de ouvir, mas vai ser coisa boa com certeza. Até a próxima. Ah, eu acompanho vocês, acompanho no rock, acompanho no forrozinho também. Galera, obrigado Aí, demais. Obrigado a você que acompanhou mais uma edição do Nossa Resenha aqui no Nosso Futebol. A gente se encontra na próxima, pessoal. Até lá, tchau, tchau.